Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E finalmente Donald Trump, Estados Unidos, entrou em acordo com o Irã para cessar fogo lá no Oriente Médio, pelo menos por 2 semanas. Aparentemente, os principais objetivos dos Estados Unidos foram atingidos no Irã. E, enfim, um dos líderes lá do Irã mandou ali pelo menos 10 coisas que os Estados Unidos precisariam concordar para que o estreito fosse aberto. A moeda de troca na região era o Estreito de Hormuz, o Estreito de Hormuz, que passa ali pelo menos 20% do petróleo global. Kuwait, Emirados Árabes, né? A saída do petróleo na região passa por ali. O Irã também é um produtor de petróleo, então grande parte do petróleo agora vai voltar a circular, pelo menos por enquanto. Enquanto eu gravo esse vídeo, acabou de sair uma notícia que o Irã teria fechado novamente o estreito por conta de um ataque de Israel a um país na região ali, acho que o Líbano. Mas, até onde tudo indica, a gente vai ter uma trégua por 2 semanas. O pessoal lá do Irã mandou, né, o pessoal de Teherã mandou para os Estados Unidos 10 pontos que os Estados Unidos precisariam fazer para que o estreito fosse aberto, e a condicional para que os ataques parassem, né, a condicional do Donald Trump era a abertura do estreito. Então basicamente esses são os pontos. A gente vai ficar de olho nisso tudo. Assim que o acordo foi solto ontem, a gente viu o petróleo cair em mais de 10%, atingindo 90 dólares o Brent, depois de ter chegado a quase 140 dólares. Então a gente tem uma redução bem importante, o que pode minimizar os impactos inflacionários que o petróleo ele tem o poder de fazer com as economias globais, já que grande parte das coisas que consumimos utiliza o petróleo, fora o transporte marítimo, aéreo e terrestre. Então o petróleo ele é uma commodity que vai fazer com que as coisas subam caso a gente tenha choque na oferta, tá? Que foi o que aconteceu. Grande parte do petróleo que escoava lá no Oriente Médio pelo Estreito de Hormuz ficou represado nos países, e aí a capacidade produtiva já não dava para utilizar, porque você não tinha mais como estocar, não tinha como desaguar na região. Mais ou menos 110 navios passam por dia ali, e a gente tinha, na média, ali 15 navios passando, com o estreito semi-fechado, quase fechado. E aparentemente a gente vai ter uma trégua aí nos próximos dias. Vamos monitorar, como eu falei. Assim, o Trump tinha dado até terça-feira como um deadline para que as coisas, alguns dos seus pontos fossem resolvidos. Disse até que uma nação inteira poderia sofrer com os ataques, para não falar um termo mais grave, né? E assim, as ameaças foram muito graves, e aí a gente, claro que espera pelo melhor. Um dos pontos principais que os Estados Unidos precisavam resolver na região aparentemente foi resolvido. Os iranianos não dão braço a torcer, mas tudo indica que os Estados Unidos conseguiram parar com a produção de bomba atômica, né, basicamente utiliza o urânio enriquecido para isso. É o grande medo não só dos Estados Unidos, mas da região inteira. Israel, que sofre muito com os iranianos, que já prometeram várias vezes dizimar os israelenses. É uma guerra cultural que tem ali, histórica, religiosa. Enfim, a gente sabe o quanto é difícil você lidar com extremistas. Apesar da grande mídia se fazer de boba, você vê praticamente os grandes veículos, não só brasileiros, tá, pessoal? Mas os veículos mundiais nitidamente a favor do Irã nesse caos todo. Aí tem gente que vai discutir, o que os Estados Unidos está fazendo errado. Tá bom, a gente pode chegar nessa conclusão, tá tudo certo, mas você ignorar que existem grupos terroristas no Irã, que existem extremistas, grupos suicidas, inclusive, você ignorar que não tô falando de todos os iranianos, tá? Eu tô falando de parte da liderança, parte da seita que existe lá. Você ignorar tudo isso, que é o que a mídia faz, né? Ela finge que não tem nada acontecendo, é loucura.
você passa uma informação errada para o público, e essa desinformação, ela traz uma visão equivocada do que é o mundo como um todo. E óbvio que a gente está numa guerra de narrativas. Quem controla a mídia, quem controla a palavra, tem força perante o público, e a opinião pública ela é importante para que estratégias sejam executadas e para que territórios inclusive você tenha invasões de território, você tenha causas para serem cumpridas. A gente pode ver tudo o que aconteceu, inclusive na época da Primeira e Segunda Guerra, todas as narrativas que foram utilizadas, principalmente na Segunda Guerra. Então você manipular a opinião pública, você criar um senso de pessoas que acreditam cegamente naquilo que você faz, é muito poderoso, tá? Então tome muito cuidado. Não estou defendendo ataques de nenhum dos lados, tá? Eu estou falando aqui de forma realmente imparcial nesse sentido, tá? Aí a gente vai ter uma discussão moral. Será que os Estados Unidos estão certos de invadir um outro país e, enfim, atacar um outro país, fazer como fez, por exemplo, na Venezuela, capturando Nicolás Maduro? Tem gente que vai falar que tá super errado porque tá violando, tá invadindo um país que é soberano. Tem gente que vai falar que é um custo que se tem para poder libertar o povo de uma tirania. Aí deixa a opinião de vocês, o que vocês acham aqui. Eu acho que dependendo do caso, é complicado falar, mas dependendo do caso, medidas extremas são necessárias para que aquela nação, aquelas nações, elas saiam de regimes autoritários que destroem um país, que é como a gente viu na Venezuela, que no início da década de 90 era um país riquíssimo. Os venezuelanos tinham uma vida absurdamente boa. Era um país que tinha muito recurso natural, principalmente vindo do petróleo. E você viu um país ser dizimado por Fidel Castro e depois Nicolás Maduro. Aí você tem que perguntar a opinião deles, o que eles acharam com a captura do Nicolás Maduro. O que os venezuelanos acharam sobre isso? Nós falarmos de tudo isso dentro da nossa casa, do nosso sofá, opinião da molecada aí que nunca saiu pra rua, é difícil, né? Enfim, não é esse o assunto central aqui. Estamos para debater o que está acontecendo lá no Irã, e a gente acredita veemente que as coisas devem ficar mais calmas, até porque a gente tem um mandato lá nos Estados Unidos, a eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, que é importantíssima para que o governo Trump consiga governar aí pelos próximos 2 anos. Esse ano, né? 3 anos com esse ano. Então esse fenômeno da guerra, ele pode impactar muito os preços dentro dos Estados Unidos. Os americanos não gostam de inflação, não que a gente goste, mas a gente está mais acostumado. E, enfim, com a industrialização dos Estados Unidos, o dólar um pouco mais enfraquecido, a gente tem visto os americanos sofrendo um pouco com a inflação. E aí, assim, parecia que a meta inflacionária estava, até o conflito, né? Estava sob controle, e aí a gente, falando de ano passado, a gente já estava aí para ter pelo menos mais alguns cortes de juros esse ano, pelo menos 3. Só que esse cenário mudou completamente. Quando a gente olha as projeções de juros do Fed, das reuniões, talvez a gente só tenha corte de juros nos Estados Unidos do meio do ano que vem para frente. Vamos ver agora quais são as expectativas com o estreito reaberto, o petróleo voltando a patamares mais baixos. Acredito que 65, 70 dólares nesse momento é muito difícil do petróleo voltar, mas pelo menos 80, 85 dólares eu acho um patamar que é bem plausível, caso o conflito realmente seja resolvido e a gente não tenha enfim, o Irã metendo louco lá, como a gente já viu. Aparentemente fecharam de novo, não tem nada, fecharam não por conta dos Estados Unidos, tá? Por conta de Israel e
algum ataque que os israelenses fizeram lá na região, não contra o Irã. Enfim, a gente sabe como é a guerra de narrativas, ninguém dá o braço a torcer. A gente está falando de uma briga que leva em consideração muito blefs, né? Um jogo de pôquer. Então, vamos aguardar aí os próximos passos. E para você ficar por dentro disso tudo, saber como tudo isso impacta o seu bolso, continue acompanhando aqui o canal, se inscreva, ative as notificações e dá o gostei aí, deixa o like no vídeo, que ajuda a mostrar esse vídeo para mais gente. Tá bom? Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê nesse próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela para vocês.